Ascensão e queda de Babilônia, Nimrod, Nabucodonosor, o Anticristo e uma nova ordem mundial. Hoje, vemos muitas pessoas desafiando a Deus. No entanto, essa semente foi plantada há milhares de anos. Esta é a história das grandes cidades que desafiaram a Deus. Tudo começa com o primeiro homem que criou um reino desse tipo. A história de Nimrod e Babel é um conto intrigante que aborda temas como ambição, orgulho e o desejo de unidade de uma maneira que desafia a vontade de Deus. Os relatos sobre Nimrod são encontrados principalmente no livro de Gênesis, especificamente nos capítulos 10 e 11. Gênesis 10, 8, 12 diz: Cuxi gerou Nimrod. Ele começou a ser poderoso na terra. Ele era um poderoso caçador diante do Senhor, por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O início do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. O nome de Nimrod tornou-se sinônimo de rebelde, influenciado por seu ato de rebelião contra Deus através da construção da Torre de Babel. Nimrod é principalmente conhecido como um poderoso caçador diante do Senhor, o que o torna uma figura incomparável em termos de habilidades e poder. De acordo com Gênesis 10, 9, suas habilidades de caça não eram apenas um esporte, mas um sinal de liderança e força em um mundo ainda se recuperando do grande dilúvio. Nimrod era um protetor, provedor e conquistador. Ele foi um líder poderoso, creditado com a construção da cidade de Babilônia, entre outras. As pessoas frequentemente conectam Nimrod com a ideia de civilização em si, reunindo pessoas para viver em cidades, em vez de dispersas. A Bíblia nos diz que seu reino começou com Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Gênesis 10, 10. Esses lugares mais tarde se tornaram o antigo reino da Babilônia, que desempenha um papel significativo ao longo da história bíblica. As cidades fundadas por Nimrod continuaram a se tornar grandes impérios. A antiga cidade de Acade era um importante centro de civilização primitiva. Calné é outra cidade na região de Sinear, embora seja menos conhecida em comparação com as outras. Depois que Nimrod terminou de estabelecer essas primeiras cidades em Sinear, ele se mudou para outro lugar chamado Assíria e construiu ainda mais cidades. Ele construiu Nínive, talvez a cidade assíria mais famosa, especialmente conhecida pela história de Jonas e a baleia. Ele também construiu Reobote-ir. A Bíblia diz que esta é uma grande cidade localizada entre Nínive e Calá. Assim, Nimrod não era apenas forte e corajoso, ele também era um construtor de cidades. Ele estabeleceu centros que mais tarde se tornariam locais-chave na história antiga e em outras histórias bíblicas. Construir uma cidade requer grande ambição. Nimrod havia cumprido sua ambição na terra e agora fixou seus olhos em Deus. Babel é frequentemente considerada a mesma que Babilônia. De fato, algumas traduções da Bíblia listam a cidade como Babel em vez de Babilônia. Seu reino começou com Babilônia, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Antes de Nimrod e seu reino, as pessoas provavelmente estavam organizadas em comunidades menores e tribos. A Bíblia não menciona especificamente a governança ou as estruturas sociais que existiam antes de Nimrod, mas podemos supor que eram mais básicas e menos centralizadas. Dentro do contexto de Babilônia está a história da Torre de Babel, em Gênesis 11, 1-9, que é talvez o episódio mais famoso envolvendo Babilônia. No meio da Mesopotâmia, havia uma grande área plana de terra que era boa para a agricultura e parecia acolhedora. As pessoas dessa era, cheias de propósito e ambição, concordaram em construir uma cidade.
Mas esta não era uma cidade comum. Seu centro seria uma torre, um zigurate que alcançaria os céus, tão alta que acreditavam que os tornaria invencíveis, até mesmo aos atos de Deus. Após o dilúvio, as pessoas começaram a se estabelecer e crescer em número. Antes da construção da torre, as pessoas falavam uma única língua e tinham um propósito unido. As pessoas que se estabeleceram em Sinear são aquelas que tentaram construir a Torre de Babel, conforme relatado em Gênesis 11, 1, 9. Eles disseram uns aos outros: "Vamos fazer tijolos e cozê-los bem." Eles usaram tijolos em vez de pedra e betume em vez de argamassa. Depois disseram: "Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, para que possamos fazer um nome para nós mesmos. Caso contrário, seremos espalhados sobre a face de toda a terra." Gênesis 11, 3, 4. Deus não ficou nada feliz com isso e confundiu suas línguas, espalhando-os pela terra. A intenção deles era alcançar a unidade, mas não nos termos de Deus. Eles queriam construir uma torre que alcançasse os céus, o que era uma afronta direta ao plano de Deus para que se multiplicassem e se espalhassem pela terra. A torre servia como um guia para eles, um símbolo do que as pessoas podiam alcançar e de quão inteligentes eram. À medida que os tijolos eram cozidos e a argamassa espalhada, a torre começou a subir em direção aos céus e foi chamada de Babel. Nimrod, como um poderoso líder e construtor da Babilônia, incorpora os temas de ambição e orgulho evidentes na história da Torre de Babel. Assim, a torre foi deixada inacabada, um remanescente do tempo em que as pessoas pensavam que podiam alcançar os céus, mas foram lembradas de que não podiam escapar de seus limites humanos. Mas isso não é o fim de Babilônia. Nabucodonosor, em Babilônia. Babilônia é a capital do império que eventualmente destruiria Judá. Está localizada no sul da Mesopotâmia. Na Bíblia, a cidade de Babilônia é contrastada com a cidade de Jerusalém, a cidade orgulhosa da humanidade, versus a cidade santa de Deus. O termo Babel origina-se do hebraico e significa porta de Deus. No entanto, devido à semelhança da palavra Babel com a palavra Balau, que significa confusão, ela é associada à famosa Torre de Babel e à confusão das línguas humanas. Babel, Babilônia, é um símbolo de rebelião contra Deus. A cidade terrena do esplendor humano opõe-se à cidade celestial que glorifica Deus. A antiga Babilônia era uma cidade famosa, localizada na região da Mesopotâmia, que hoje é conhecida como Iraque. É usada ao longo da Bíblia como uma metáfora para a arrogância humana, desobediência e a adoração de falsos deuses. A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre como era a Babilônia antes do reinado de Nimrod, mas fornece alguns pontos interessantes para consideração. Babilônia fazia parte da terra de Sinear, onde as pessoas se estabeleceram após a Arca de Noé pousar e as águas do dilúvio recuarem. Babilônia na Bíblia foi um lugar onde muitas pessoas, incluindo os israelitas, foram levadas e forçadas a viver longe de casa. Quando Babilônia derrotou uma cidade chamada Jerusalém, eles não apenas tomaram a terra, mas também levaram muitas pessoas inteligentes e habilidosas de Judá. Essas pessoas tinham que trabalhar para o rei e ajudar a tornar Babilônia um lugar melhor. Eles eram mais do que simples trabalhadores braçais. Muitos deles tinham empregos essenciais como professores, artistas e outras posições. Eles foram uma parte fundamental da ascensão e sucesso de Babilônia. A derrota e o exílio não foram uma surpresa. Israel havia sido avisado por profetas como Isaías e Jeremias, que seriam sujeitos a um ataque significativo se voltassem as costas para Deus. Nabucodonosor. Naquele tempo, Nabucodonosor foi o rei da Babilônia.
Um dia, seu exército foi até Judá e a conquistou. Nabucodonosor se casou com uma bela princesa das montanhas persas, onde hoje está localizada a capital do Irã. Ela veio para o palácio de Nabucodonosor, mas rapidamente começou a sentir saudades de casa. Ela sentia falta das montanhas, das árvores e dos animais selvagens. Quando Nabucodonosor descobriu a razão de seu descontentamento, imediatamente se comprometeu a resolver a situação. Ele construiu uma enorme montanha de tijolos e depois a cobriu com arbustos, árvores e plantas de várias espécies. Devido à sua incrível beleza, foi reconhecido como uma das 7 maravilhas do mundo. Os jardins suspensos da Babilônia atraíram um grande número de visitantes, e além dos jardins, ele construiu um zoológico particular de animais selvagens para agradar sua esposa, que não estava acostumada com a planície ao redor de Babilônia. Um dia, ele estava no telhado de seu magnífico palácio quando percebeu o que havia realizado. Não é esta a grande Babilônia que eu construí com meu poder e para minha glória? Ele perguntou. Ele adormeceu e sonhou com uma enorme árvore que alcançava os céus. Animais buscavam refúgio sob ela e pássaros pousavam em seus galhos. A árvore foi cortada e presa com ferro antes de crescer novamente. Ele, mais uma vez, pediu a Daniel para interpretar o sonho. O rei compartilhou a notícia com seus magos, médiuns, caldeus e adivinhos, mas nenhum deles conseguiu entender o que significava. Daniel foi chamado para resolver o problema após todas as outras tentativas falharem. É estranho que Nabucodonosor tenha questionado seus sábios, em vez de ir diretamente a Daniel para a interpretação do sonho, dado o histórico de Daniel em interpretar sonhos. No entanto, parece que Nabucodonosor era um aprendiz lento. Nabucodonosor deu a Daniel o nome de Beltesazar, em homenagem ao seu deus babilônico Bel. O homem era apegado aos seus ídolos pagãos. Daniel 4, 14, 24. Ele gritou em alta voz e disse: cortem a árvore e cortem seus galhos, sacudam suas folhas e espalhem seus frutos, que os animais fujam de debaixo dela e as aves dos seus galhos. No entanto, deixem o toco com suas raízes no chão, preso com um aro de ferro e bronze, no meio da grama nova do campo. Que ele seja molhado com o orvalho do céu, e que ele coma a grama da terra com os animais. Que a sua mente e natureza sejam mudadas da de um homem para a de um animal, e que lhe seja dado um coração de animal, que 7 períodos de tempo passem sobre ele. Esta sentença é pelo decreto dos vigilantes angélicos, e a decisão é um comando dos santos, para que os viventes saibam, sem nenhuma dúvida, que o Deus Altíssimo governa sobre o reino da humanidade, e que ele concede a quem quiser, e coloca sobre ele o mais humilde e baixo dos homens. Este é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora você, Beltesazar, explique seu significado, já que nenhum dos sábios do meu reino é capaz de revelar sua interpretação para mim. Mas você é capaz, pois o Espírito dos deuses santos está em você. Então Daniel, cujo nome babilônico era Beltesazar, ficou atônito e sem palavras por um momento, pois estava profundamente preocupado com o destino do rei, e seus pensamentos o alarmaram. O rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: Meu senhor, que o sonho seja para aqueles que te odeiam e sua mensagem para os teus inimigos. A árvore que você viu, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou aos céus e que foi visível a toda a terra, cujas folhas eram belas e cujos frutos eram abundantes, e na qual havia alimento para todos, debaixo da qual os animais do campo viviam
e nos galhos da qual as aves do céu faziam ninho. É você, ó Rei, que se tornou grande e forte. Sua grandeza cresceu e chegou até os céus, e o seu domínio se estende até os confins da terra. O fato de o rei ter visto um vigia angelical, um santo, descendo do céu e dizendo: corte a árvore e destrua-a, mas deixe o toco com suas raízes no chão, com uma faixa de ferro e bronze ao redor, na grama nova do campo, e deixe-a ser molhada com o orvalho do céu, e que ele se alimente com os animais do campo, até que 7 períodos de tempo passem sobre ele. Esta é a interpretação, ó Rei. É o decreto do Deus Altíssimo que veio sobre o meu Senhor, o Rei. Daniel parecia estar atônito por um momento, quando ouviu a interpretação do sonho, o que sugere que Deus aparentemente revelou o significado do sonho a Daniel assim que Nabucodonosor terminou de contá-lo. Ele não desejava mal ao rei, mas esperava que o rei se arrependesse de seus pecados e evitasse o terrível julgamento de Deus. Daniel entregou primeiro as boas notícias, depois as ruins. Nabucodonosor seria não apenas a árvore, mas também o toco. As últimas palavras de Daniel a Nabucodonosor durante sua visita foram um sincero pedido para que o rei se arrependesse e se lançasse à misericórdia de Deus. No entanto, não houve resposta do rei. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, ele estava andando no nível superior do Palácio Real da Babilônia. O rei disse pensativamente: não é esta a grande Babilônia que eu mesmo construí como residência real e sede de governo pelo poder da minha força e para a honra e glória da minha majestade? Enquanto as palavras ainda estavam na boca do rei, uma voz veio do céu dizendo: ó rei Nabucodonosor, é declarado a você: o reino foi tirado de você, e você será expulso da humanidade, e seu lugar de habitação será com os animais do campo. Você será dado a comer capim como os bois, e 7 períodos de tempo passarão sobre você, até que você saiba sem qualquer dúvida que o Deus Altíssimo governa o reino da humanidade e concede-o a quem ele quiser. Imediatamente, a palavra concernente a Nabucodonosor foi cumprida. Ele foi expulso da humanidade e começou a comer capim como os bois, e seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até que seu cabelo crescesse como penas de águia e suas unhas como garras de pássaros. Daniel 4, 28, 33. Com o tempo, Nabucodonosor parecia ter esquecido o aviso de Deus sobre o julgamento iminente de sua arrogância. A extensão da graça de Deus por 12 meses não moveu o rei ao arrependimento. Se algo, o atraso, o fez acreditar que ele havia escapado ileso. Um dia, ele olhou de seu palácio e exclamou: não é esta a grande Babilônia que eu construí com meu imenso poder e para minha majestosa glória? Em outras palavras, seu ego havia atingido seu pico e ele estava profundamente refletindo sobre o esplendor do reino que havia construído. Mas naquele exato momento, o julgamento que Nabucodonosor havia visto em seu sonho foi proclamado por uma voz do céu. Ele foi imediatamente atingido por uma forma de insanidade, fazendo-o agir e viver como um animal. Após seu longo exílio, Nabucodonosor fez uma proclamação que foi uma mudança radical em relação às suas anteriores. Ele louvou o Altíssimo, declarando que seu domínio é um domínio eterno. Ele faz o que deseja, ninguém pode detê-lo. Através de sua humilhação, o rei babilônico descobriu quem estava realmente no controle. Ele recuperou o controle de seu reino após recobrar sua sanidade. As últimas palavras registradas de Nabucodonosor na Bíblia são: Deus é capaz de humilhar aqueles que andam com orgulho, uma verdade que todos devemos abraçar e viver.
Não force Deus a ensiná-lo como ensinou Nabucodonosor. Lembre-se de que o orgulho sempre precede a queda. Provérbios 16:18 diz: o orgulho precede a destruição e um espírito arrogante precede a queda. Existe apenas um rei que governa todo o universo. Deus é o juiz de reis e nações. Deus julgou a injustiça do reinado de Nabucodonosor porque ele tentou usurpar a autoridade exclusiva de Deus. E no final, Nabucodonosor acabou fazendo a confissão que Deus decretou que ele faria: o céu governa. A queda da Babilônia. Belsazar sucedeu Nabucodonosor como rei muitos anos depois. Certa noite, durante um grande banquete, Belsazar e seus amigos de alto escalão estavam desrespeitosamente usando copos e pratos especiais que haviam roubado de um templo sagrado em Jerusalém. Em algum momento, durante as festividades, uma mão fantasmagórica apareceu e escreveu na parede: se você recebesse uma mensagem ominosa de Deus, o que faria? Não há absolutamente nenhuma maneira de escapar e nenhum homem pode salvá-lo. Este rei estava prestes a ouvir as piores notícias de sua vida. E isso seria conhecido por muitos anos. Os eventos do capítulo 5 de Daniel ocorreram no ano 539 a.C. Na verdade, na mesma noite em que o grande reino babilônico fundado por Nabucodonosor caiu para uma coalizão dos medos e persas. Se Belsazar estava ciente da humilhação de Nabucodonosor, devido ao seu orgulho nas mãos de Deus, como narrado no capítulo 4 de Daniel, ele claramente não aprendeu com isso. Pelo contrário, ele tratou os vasos sagrados de Deus como canecas de bar, demonstrando seu desdém por eles. Segundo Deus, essa ação marcou o início do fim do império do rei. Quando o Senhor começou a escrever sobre a destruição de Belsazar na parede do palácio, o rei perdeu o controle de suas funções corporais de tanto terror. Mas assim como Nabucodonosor antes dele, o rei prometeu uma recompensa a quem pudesse decifrar a inscrição. Seus chamados sábios, no entanto, eram um bando de tolos. A rainha saiu de seus aposentos para tranquilizar o rei. Daniel foi chamado e generosamente honrado porque ela se lembrava de seu serviço anterior a Nabucodonosor. Daniel 5, 17, 21. Então Daniel respondeu e disse perante o rei: guarda os teus presentes para ti mesmo e dá as tuas recompensas a outro. Não obstante, eu lerei a escrita ao rei e revelarei a interpretação a ele. Ó rei, o Deus Altíssimo deu a teu pai, Nabucodonosor, um reino, grandeza, glória e majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem ele queria, matava, e a quem queria deixava viver. A quem queria exaltava e a quem queria humilhava. Mas quando seu coração se exaltou e seu espírito se endureceu em arrogância, ele foi deposto do seu trono real e sua glória foi tirada dele. Ele foi expulso da humanidade e seu coração foi feito semelhante ao dos animais. Sua morada foi com os jumentos selvagens. Foi-lhe dada erva para comer como os bois, e seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até que ele soubesse, sem qualquer dúvida, que o Deus Altíssimo governa o reino da humanidade e o dá a quem ele quer. Daniel sabia muito bem que Belsazar era um rei perverso a quem Deus havia enviado para ser julgado, e ele não tinha desejo de compartilhar os despojos do rei. No entanto, Daniel tinha uma mensagem de julgamento a entregar, precedida por uma lição refrescante sobre a vida de Nabucodonosor. Segundo Daniel, o problema era que Belsazar sabia de tudo isso e ainda assim se recusou a se arrepender e ser humilde. Belsazar exaltou-se contra o Senhor e adorou objetos inanimados em vez do Deus que lhe deu existência
e fôlego. Em vez de se arrepender das mesmas coisas que colocaram seu predecessor em apuros, ele simplesmente desafiou Deus com arrogância. Daniel 5, 25, 31. E esta é a escrita que foi traçada: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação da coisa. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então Belsazzar deu ordens e Daniel foi vestido de púrpura. Colocaram uma corrente de ouro em seu pescoço e foi proclamado que ele agora tinha autoridade como o terceiro governante do reino. Naquela mesma noite, Belsazzar, o último rei caldeu, foi morto pelas tropas do exército invasor. Assim, Dário, o Medo, recebeu o reino. Ele tinha cerca de 62 anos. Daniel interpretou a escrita na parede, depois de revisar os crimes do rei contra Deus. As palavras significavam que o reinado de Belsazzar havia terminado. Ele era deficiente aos olhos de Deus e seu reino foi entregue. Esta história é tão conhecida que a frase "ele pode ver a escrita na parede" tornou-se um provérbio, implicando que uma pessoa pode ver o que acontecerá no futuro e entender seu destino. Enquanto já era tarde demais para Belsazzar mudar de ideia, Deus declara guerra à Babilônia e anuncia vitória sobre a Babilônia. Jeremias 54:10, Bíblia amplificada. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntos. Virão chorando e em arrependimento enquanto procuram o Senhor seu Deus, inquirindo por ele. Perguntarão o caminho para Sião, com os rostos voltados nessa direção, dizendo: vinde e unamo-nos ao Senhor em uma aliança eterna que não será esquecida. O meu povo se tornou ovelhas perdidas. Os seus pastores as desencaminharam, desviando-as para lugares sedutores de idolatria nos montes. Passaram de um pecado a outro, de monte a monte, esqueceram seu lugar de descanso. Todos os que os encontraram devoraram-nos, e seus adversários disseram: não somos culpados, porque pecaram contra o Senhor, e não são mais sagrados para Ele, sua verdadeira habitação de justiça e justiça, o próprio Senhor, a esperança confiante de seus pais. Afastem-se do meio da Babilônia, saiam da terra dos caldeus, sejam como os bodes líderes à frente dos rebanhos. Pois eis que eu vou agitar e trazer contra a Babilônia uma assembleia de grandes nações do país do norte. A mensagem transmitida é clara. A soberania e a justiça de Deus prevalecerão. E ele julgará aqueles que se exaltam e desafiam sua autoridade. Preparar-se-ão e formarão suas linhas de batalha contra ela. De lá, ela será capturada. Suas flechas serão como as de um guerreiro experiente que não volta de mãos vazias. A Caldeia se tornará despojo. Todos os que a saquearem ficarão satisfeitos, declara o Senhor. Aos olhos de Deus, o povo de Israel era como ovelha sem pastor, maltratado tanto por seus líderes quanto por seus captores. Eis que a mais insignificante das nações se tornará um deserto, uma terra seca e uma desolação. Por causa da ira do Senhor, ela não será habitada, mas será completamente desolada. Todos os que passarem por Babilônia ficarão horrorizados e zombarão por causa de todas as suas feridas. Aqui aprendemos por que Deus estava destruindo esse grande império desde o início. Os babilônios se deleitavam em devastar e subjugar Judá. Sim, Babilônia era a ferramenta de Deus para punir seu povo pecador, mas os babilônios foram longe demais e gostaram demais disso. Agiram como um bezerro alegre brincando no grão e comendo até ficarem satisfeitos. Deus, no final, amaldiçoará qualquer nação que tenha amaldiçoado Israel.
Jeremias 50, 14 e 16. Formem-se em linha de batalha contra a Babilônia de todos os lados. Todos vocês, arqueiros, atirem nela. Não poupem flechas, pois ela pecou contra o Senhor. Ergam o grito de batalha contra ela de todos os lados. Ela se rendeu, seus baluartes caíram, seus muros foram derrubados. Essa é a vingança do Senhor. Vinguem-se dela, façam a ela o que ela fez aos outros. Cortem da Babilônia o semeador e aquele que maneja a foice no tempo da colheita. Por medo da espada opressora, cada um retornará ao seu próprio povo e fugirá para sua própria terra. Assim como Babilônia era a ferramenta de Deus para punir Judá, os invasores Ciro com os medos e persas, e mais tarde Alexandre com seu exército grego, seriam a arma de Deus para derrotar Babilônia. Deus falou aos exércitos invasores e ordenou-lhes que preparassem suas armas e gritassem por vitória, pois venceriam a batalha. Esta não era uma guerra comum. Esta era a vingança do Senhor. Armei uma armadilha para você, ó Babilônia, e você foi pega de surpresa. Foi encontrada e capturada porque lutou contra o Senhor. O Senhor abriu seu arsenal e trouxe as nações que, sem saber, eram as armas de sua indignação, pois é uma obra do Senhor Deus dos exércitos, na terra dos caldeus. Venham contra ela desde a fronteira mais distante, abram seus celeiros, empilhem-na como montões de entulho e queimem-na completamente. Não deixem nada dela. Matem todos os seus novilhos jovens, sua força, seus jovens homens, deixem-nos ir para a matança. Ai de vocês, caldeus, pois o dia do julgamento chegou, o tempo de sua punição. O Senhor estava no comando da invasão, e suas ordens deviam ser executadas explicitamente. Babilônia, o martelo, foi ela mesma despedaçada. Babilônia caiu na armadilha de Deus e não pôde escapar das armas de Deus. Seus jovens seriam executados como gado, pois o dia do julgamento de Babilônia havia chegado. O Senhor direcionou a atenção dos babilônios para o grande exército que ele havia convocado do norte, um exército cruel e sem misericórdia, cujo avanço soava como o rugido do mar. Este relato paralisou os babilônios com terror. O rei da Babilônia, como um leão faminto, procurando sua presa, Ciro e mais tarde Alexandre atacariam Babilônia, e ninguém poderia resistir. Fujam da Babilônia, cada um de vocês. Salvem suas vidas. Não sejam destruídos em seu castigo, pois este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará o que ela merece. Babilônia era um cálice de ouro na mão do Senhor, intoxicando toda a terra. As nações beberam de seu vinho, por isso as nações enlouqueceram. Babilônia caiu de repente e foi despedaçada. Lamentem por ela. Se quiserem, procurem bálsamo para sua dor incurável. Talvez ela possa ser curada. Teríamos curado Babilônia, mas ela não pôde ser curada. Abandonem-na, e que cada cativo retorne ao seu próprio país, pois sua culpa e julgamento chegaram ao céu e se elevaram aos céus. O Senhor trouxe à tona nossa vindicação e revelou a justiça de nossa causa. Venham, vamos declarar em Sião a obra do Senhor, nosso Deus. O Senhor assegurou ao seu povo que ainda estava com eles e deu-lhes outra ordem para deixar Babilônia assim que pudessem. Quando Ciro abriu a porta para o povo retornar para casa, cerca de 50.000 pessoas retornaram a Judá para restaurar Jerusalém e o templo. Pois assim diz o Senhor: quando se completarem 70 anos de exílio para a Babilônia, eu os visitarei e cumprirei minha boa promessa de trazê-los de volta a este lugar. Pois eu sei os planos e pensamentos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de paz e bem-estar, e não de desgraça, para dar-lhes um futuro e uma esperança.
Então, vocês clamarão a mim, virão e orarão a mim, e eu ouvirei sua voz e os escutarei. Então, com um profundo anseio, vocês me buscarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu serei encontrado por vocês, diz o Senhor, e restaurarei sua sorte, e os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e os trarei de volta ao lugar de onde os enviei ao exílio. Com vocês, eu despedaço o agricultor e seu jugo de bois, e com vocês, eu despedaço governadores e comandantes. Babilônia foi construída em uma área muito plana, mas aos olhos do mundo parecia uma grande montanha de destruição no horizonte da história. Mas, depois que Deus terminou com Babilônia, ela não seria mais do que um vulcão adormecido, uma montanha queimada. Ninguém sequer escavaria as ruínas para encontrar pedras para construir. A cidade seria abandonada e desolada para sempre. O povo lembrava a Deus das injustiças cometidas por Nabucodonosor. Ele tomou Judá como um pedaço de comida, mastigou-os, devorou-os inteiros e absorveu toda a boa fortuna que Deus lhes havia concedido. A Babilônia final, nos capítulos 17 e 18 de Apocalipse, refere-se aos tempos do fim. O restante de Apocalipse é dominado por duas figuras femininas, uma prostituta imunda e uma noiva pura. Nenhuma delas é uma pessoa, ambas são personificações, representam cidades. O título Um Conto de Duas Cidades poderia ser usado: Babilônia e Jerusalém. A cidade do homem e a cidade de Deus são seus nomes. Vamos olhar para a primeira. Apocalipse 14, 8, Bíblia Amplificada. Então um outro anjo, o segundo, seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia a grande, ela que fez todas as nações beberem do vinho da paixão de sua imoralidade, corrompendo-as. Idolatria. Apocalipse 16, versículo 19, Bíblia Amplificada. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e Deus lembrou-se da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira ardente. A Bíblia frequentemente retrata as cidades de forma negativa. A referência inicial, que geralmente é crucial, liga-as à linhagem de Lameque, aos armamentos e à produção de armas de destruição em massa. Elas concentram pessoas e, portanto, pecadores, e assim, o pecado. Ganância e orgulho são os 2 pecados destacados nesta passagem, ambos ligados à idolatria do dinheiro, pois é impossível adorar a Deus e a Mamon simultaneamente. Quando Nabucodonosor, um tirano brutal que massacrava crianças, animais e até árvores ao conquistar novos territórios, esta cidade tornou-se o centro de um grande e forte reino. Enquanto isso, o rei Davi de Israel havia construído Jerusalém como sua capital. Não estava em uma localização estratégica para o comércio, pois não estava perto do mar, de um grande rio ou de uma estrada significativa. No entanto, era a cidade de Deus, o lugar onde ele escolheu habitar entre seu povo. Primeiro na tenda montada por Moisés e depois no templo construído por Salomão. Como previsto, aquela cidade horrível deteriorou-se em um monte sombrio de ruínas, completamente deserta, exceto pelos animais selvagens do deserto. O fato de que os livros de Daniel e Apocalipse têm tantas semelhanças não é coincidência. Ambos os livros contêm visões do fim do mundo que são muito semelhantes. No entanto, Daniel recebeu as revelações durante o reinado de Nabucodonosor. Ele era um jovem na primeira das 3 deportações. Ele viu a trajetória futura dos impérios mundiais até e além do tempo de Cristo. Até o fim da história, o reinado do Anticristo, o governo milenar, a ressurreição dos mortos e o dia do julgamento. A cidade de Babilônia, descrita no livro de Apocalipse,
servirá como um centro comercial onde as pessoas podem comprar e vender mercadorias. Isso é evidente na menção de como os mercadores são afetados por sua destruição. Apocalipse 18, versículos 11 a 16. Bíblia Amplificada. E os mercadores da terra chorarão e lamentarão por ela, porque ninguém mais compra suas mercadorias. Mercadorias de ouro e prata, e pedras preciosas e pérolas, e linho fino, e púrpura, e seda e escarlate, e todo tipo de madeira de cedro, e todo artigo de marfim, e todo artigo feito de madeira muito cara e luxuosa, e bronze, e ferro, e mármore, e canela, e especiarias, e incenso, e mirra, e incenso perfumado, e vinho, e azeite de oliva, e farinha fina, e trigo, e gado, e ovelhas, e mercadorias de cavalos e carruagens, e de escravos e vidas humanas. Os frutos maduros e as delícias que sua alma desejava se foram de você, e todas as coisas que eram luxuosas e extravagantes se perderam para você, nunca mais serão encontradas. Os mercadores que lidavam com esses artigos, que ficaram ricos através de seus negócios com ela, ficarão à distância por medo de seu tormento, chorando e lamentando em voz alta, dizendo: ai, ai, para a grande cidade que estava vestida de linho fino, púrpura e escarlate, adornada e decorada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Mas ela será corrupta e corromperá com materialismo, substituindo a moralidade, prazer substituindo a pureza, riqueza substituindo a sabedoria e luxúria substituindo o amor. A metáfora da prostituta é especialmente apropriada, dando a todos o que eles querem em troca de dinheiro. Apocalipse 19, 14, Bíblia Amplificada. Eles farão guerra contra o Cordeiro, e o Cordeiro triunfará e os conquistará, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e aqueles que estão com ele e do seu lado são os chamados, escolhidos e fiéis. Mas Babilônia está condenada. Ela e eles cairão, seus dias estão contados. A maneira incrível como isso é realizado é absolutamente plausível nos dias de hoje. Ambiciosos políticos famintos por poder ressentem-se desse poder financeiro e estão até preparados para provocar um desastre econômico se isso lhes permitir tomar o controle. Os reis ficarão com ciúmes da mulher que os cavalga e decidirão destruí-la. A cidade será engolida pelas chamas, será o pior desastre econômico da história do mundo. Muitas pessoas chorarão e lamentarão sobre a ruína. O desastre terá sido provocado por Deus, não por nenhuma ação física. Ele terá incutido em seus corações o desejo de cumprir sua missão. Ele os persuadirá a se unir à besta para combater a cidade. O anticristo terá autoridade política e o falso profeta terá controle religioso. Os reis agora oferecerão controle econômico em troca de poderes delegados a si mesmos, mas a posse de tais privilégios será extremamente breve. Apocalipse 17, 12. As 10 ordens que você viu são 10 reis que ainda não receberam um reino, mas juntos recebem autoridade como reis por uma hora, para um propósito comum, com a besta. O fim de Babilônia é tão certo que é retratado em Apocalipse como já ocorrido. Isso é algo que os cristãos podem ter certeza. No entanto, há razões práticas para informá-los sobre isso. Qual é a conexão entre o povo de Deus e essa Babilônia final? Existem 3 regras a seguir. Primeiro, haverá muitos mártires na cidade. A prostituta está embriagada com o sangue dos santos, o sangue daqueles que testemunharam de Jesus. Esta última frase novamente indica a presença de cristãos e ocorre ao longo de Apocalipse. Em uma cidade dedicada à imoralidade, pessoas piedosas não têm lugar,
A consciência é algo que a comunidade não deseja. Segundo, os cristãos são instruídos a sair dela, meu povo, para que não participeis dos seus pecados e para que não recebais nenhuma de suas pragas, pois os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou de suas iniquidades. Apocalipse 18, 4, 5. Bíblia Amplificada. E ouvi outra voz do céu, dizendo: Saí dela, povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus pecados, e para que não recebais das suas pragas, porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou de suas iniquidades e crimes para julgamento. Isso é quase idêntico ao apelo de Jeremias aos exilados. Terceiro, quando Babilônia cair, deve haver uma celebração. Apocalipse 18, 20, Bíblia Amplificada. Alegrai-vos sobre ela, ó céus, e vós santos, povo de Deus, e apóstolos e profetas que fostes martirizados, porque Deus executou vingança por vós através de um julgamento justo. Isso é confirmado em Apocalipse 19, 1, 5, Bíblia Amplificada. Depois destas coisas, ouvi algo como o grande e poderoso clamor de uma vasta multidão no céu, exclamando: Aleluia! Salvação e glória e poder pertencem ao nosso Deus, porque os seus juízos são verdadeiros e justos. Ele julgou, condenou e pronunciou sentença sobre a grande prostituta que corrompia e arruinava e envenenava a terra com a sua adulteração. E impôs a pena pelo sangue dos seus servos fiéis sobre ela, e pela segunda vez disseram: Aleluia! Sua fumaça subirá para todo o sempre. Então, os 24 anciãos e as 4 criaturas viventes também se prostraram e adoraram a Deus. E adoraram a Deus, que está no trono, dizendo amém. Aleluia, louvai ao Senhor. Então uma voz veio do trono dizendo: Louvai ao nosso Deus, todos vocês, seus servos fiéis, vocês que o temem, pequenos e grandes. Naquele dia, somente o povo de Deus estará cantando Aleluia, que significa louvai ao Senhor. Tudo isso culmina na Babilônia do Apocalipse, dos capítulos 17, 1 ao 19, 1. Babilônia, a Grande, que simboliza o sistema anti-Deus que controla o mundo nos tempos finais e é então destruído pelo Senhor. Por que as Babilônias são importantes para nós? A história de Nimrod e Babilônia nos ensina que ser excessivamente orgulhoso pode nos colocar em problemas. É importante ser humilde. Ela nos ensina que, não importa quão poderosos ou ambiciosos possamos ser, nossos planos devem estar alinhados com a vontade de Deus. Quando não estão, os resultados podem ser indesejáveis. A história de Babilônia e Nimrod é uma advertência. Ela nos alerta contra os perigos do orgulho e da autossuficiência, exortando-nos a depender de Deus em vez disso. Também fala sobre a tolice dos esforços humanos para alcançar unidade ou imortalidade fora do plano de Deus, seja como comunidade ou como indivíduos. A história nos lembra que nossas ambições devem estar alinhadas com a vontade de Deus. Caso contrário, como as pessoas de Babilônia, corremos o risco de nos encontrar trabalhando contra os propósitos de Deus, o que só pode levar à confusão e, finalmente, à nossa queda. Então, da próxima vez que você se encontrar se esforçando para construir uma torre, reserve um momento para considerar se suas ambições estão alinhadas com o plano de Deus para você. Lembre-se, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127, 1. Profetas como Isaías e Jeremias previram a queda de Babilônia devido às suas injustiças, idolatria e imoralidade. Portanto, como indivíduos ou como sociedade, nossas ações têm consequências. Oprimir os outros, desconsiderar a moralidade e desviar-se do que é certo pode levar à ruína.
Também vemos que os reinos terrenais são temporários. Apesar de seu poder e grandeza, Babilônia eventualmente caiu para o Império Medo-Persa conforme foi previsto. Em outras palavras, tudo na Terra é temporário, desde nossos próprios sucessos até a forma como a sociedade é estruturada. A única coisa que durará para sempre é o reino de Deus. Portanto, concentre-se no que durará para sempre e não apenas no que está aqui hoje e desaparece amanhã. A história de Babilônia, tornando-se poderosa e depois caindo, mostra que Deus tenta se comunicar conosco de várias maneiras e devemos prestar atenção e não ser demasiado orgulhosos. Babilônia foi um lugar incrível feito por pessoas, mas desmoronou porque Deus queria que isso acontecesse. Esta história é sempre importante porque nos lembra que o verdadeiro poder e grandeza pertencem a Deus. Como diz a Bíblia, o reino de Deus é eterno e será para todas as gerações. Daniel 4:34. Vamos orar. Pai Celestial, nos aproximamos de Ti hoje, lembrados da história de Nabucodonosor, um homem de poder e ambição. Vemos em sua história um aviso, uma lição sobre os perigos do orgulho humano e a tolice de tentar construir nossos próprios reinos em vez de buscar o Teu. Senhor, pedimos sabedoria para reconhecer quando nossas buscas são guiadas pelo interesse próprio em vez de pela Tua orientação. Ajuda-nos a entender que a verdadeira força vem de estar enraizado em Ti e que toda torre que construímos sem a Tua bênção está destinada a desmoronar. Que sejamos construtores, não de torres que em vão buscam o céu, mas de vidas fundamentadas no Teu amor e graça. Ensina-nos a buscar primeiro o Teu reino, entendendo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Guarda nossos corações contra o orgulho que leva à confusão e separação, e em vez disso, infunde em nós um espírito de humildade e unidade. Que sejamos buscadores de almas para o Teu reino, perseguindo o que é bom, o que é nobre e o que Te traz glória. Em nome poderoso de Jesus Cristo, oramos. Amém. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nossa compreensão. Obrigado por estar aqui e que Deus o abençoe. O legado de Babilônia e o chamado à humildade. A queda de Babilônia é uma lição profunda e significativa que nos ensina sobre o poder, a ambição e a importância da humildade diante de Deus. Babilônia, sob a liderança de Nabucodonosor, se tornou um símbolo de orgulho e arrogância, e sua história nos oferece várias lições importantes. O orgulho e suas consequências. O orgulho é um tema central na história de Babilônia. Nabucodonosor, um rei notoriamente poderoso e ambicioso, se elevou acima de seus próprios limites, desafiando o domínio de Deus e acreditando que sua grandeza era resultado apenas de seu próprio esforço e habilidade. No entanto, a Bíblia nos mostra que o orgulho sempre leva à queda. Deus humilhou Nabucodonosor para mostrar que ele é o verdadeiro soberano sobre todas as coisas. A história de Babilônia se torna um poderoso exemplo de como a arrogância e a autossuficiência podem levar à destruição. A queda dos reinos terrenos. A queda de Babilônia para o Império Medo-Persa é uma prova de que, apesar do poder e da grandeza dos reinos terrenos, todos são temporários e eventualmente sucumbem ao plano divino. A cidade, que uma vez foi um símbolo de força e opulência, se tornou uma ruína desolada. Essa transformação nos lembra que todos os reinos e sucessos humanos são
transitórios. Apenas o reino de Deus é eterno e permanecerá para sempre. Ao focarmos apenas nas coisas temporárias e nas nossas próprias ambições, corremos o risco de nos desviarmos do que realmente importa: a permanência e a estabilidade do reino de Deus. A importância da humildade e da dependência de Deus. A história de Babilônia e de Nabucodonosor nos ensina que, independentemente do quanto somos poderosos ou ambiciosos, nossos planos devem estar alinhados com a vontade de Deus. Quando tentamos construir nossos próprios reinos e nos elevar acima de Deus, os resultados podem ser desastrosos. Deus nos lembra que a verdadeira força e sucesso vem de estar enraizado nele. Nossos esforços, sem a sua bênção, são vãos e destinados ao fracasso. O chamado à humildade. Em um mundo onde a autossuficiência e o orgulho são frequentemente celebrados, a história de Babilônia serve como um aviso. Devemos refletir sobre nossas próprias ambições e garantir que estejam alinhadas com o plano de Deus. O orgulho, que leva à queda e à destruição, é um pecado que devemos evitar. Em vez disso, devemos buscar a humildade, a dependência e a orientação de Deus em tudo o que fazemos. Oração. Pai Celestial, nos aproximamos de Ti hoje com corações humildes, conscientes da lição que a história de Nabucodonosor e de Babilônia nos oferece. Vemos o perigo do orgulho e a tolice de tentar construir nossos próprios reinos sem a Tua orientação. Pedimos, Senhor, sabedoria para discernir quando nossas ações são guiadas pelo interesse próprio em vez de pelo Teu plano. Ajuda-nos a entender que a verdadeira força e sucesso vem de estar enraizado em Ti e de buscar o Teu reino acima de tudo. Que possamos ser construtores de vidas fundamentadas no Teu amor e graça, e não apenas de torres que buscam alcançar o céu em vão. Ensina-nos a buscar primeiro o Teu reino, confiando que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Protege nossos corações contra o orgulho que leva à confusão e separação e substitua-o por um espírito de humildade e unidade. Que sejamos buscadores de almas para o Teu reino, perseguindo o que é bom, o que é nobre e o que Te traz glória. Em nome poderoso de Jesus Cristo, oramos. Amém. Zwarte sazakin sekinandin, omastins, idealis kadel somtila,